Amém, pessoal. Pessoal, Davi hoje, nosso vascaíno aí, vai fazer a introdução aí. A gente vai falar sobre o capítulo 3, né? Dos eternos decretos de Deus. Decretos de Deus. Capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Mas ele vai trazer uma introdução aí, porque o tema, né? O título aí, vocês viram que é Deus é utópico? Uma pergunta, né? E aí o Davi vai trazer uma introdução pra gente aí. Manda lá, Davi. É isso. Quando o Rafael falou hoje, né, sobre utopia, né, eu parei para pensar até que eu tô há algum tempo aí com um livro na minha lista aqui para ler, que era o Utopia do Thomas More, né? Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada nesse livro, porque inclusive é daí que surge o tema, né? Então eu li a primeira parte do livro e queria trazer um pouco da ideia sobre como surge, né, esse conceito de utopia a partir de Thomas More ali no século XVI, né? O Thomas ele cria uma ideia de livro, é uma ficção, e nesse livro, né, ele cria uma sociedade que ele chama de utopia, que na verdade é a não sociedade, a tradução, né? É uma ideia de uma sociedade idealizada, uma sociedade ideal, uma sociedade impossível de ser estabelecida de tão boa que é, né? Então, a ideia de utopia seria isso. A ideia de utopia seria a nossa projeção sobre o que é ideal para se ter numa sociedade, numa vida, em qualquer tipo de coisa. Então, quando a gente idealiza algo que a gente acha que deveria, como deveria ser se fosse tudo perfeito, isso é uma utopia. Tem que saber distinguir de distopia, porque distopia é o inverso, né? Distopia é o que a gente vê em 1984, né? E em algumas outras ficções, né? Que são mais que trazem um caráter distópico, né? Caráter oposto da utopia, que é um caráter negativo, né? Quando você projeta algo pior do que a gente vive, como pode até ser uma projeção, né? Mas pode ser simplesmente uma ficção, como muitas vezes acontece. Isso é uma distopia, né? Então a ideia de distopia é isso, é uma projeção sobre o que é ideal para nós. E a partir disso, né, a gente vai querer falar sobre Deus porque Deus não se encaixa nesse conceito, né? Eu até estava conversando com o Rafael aqui antes para ver se a gente estava alinhado nisso, né? E é mais ou menos isso mesmo que ele vai trazer. Então, o conceito de utopia, por ser uma idealização humana, ele não se encaixa com Deus, porque Deus foi o oposto da idealização humana. Isso a gente vê em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vem e os judeus o rejeitam. Por quê? Porque a idealização do Deus, do Messias dos judeus, era completamente oposta de Cristo. Cristo veio para estabelecer um reino de servidão, um reino onde a paz a paz que governa. E nós queremos um reino de morte, um reino que nós governamos sobre os outros. Nós queremos um Messias político, né? Um Messias que fosse o povo judeu queria um Messias que libertasse eles e oprimisse os outros, mas isso não é Deus, isso não é o Jesus que a gente acredita, né? E o nosso Deus é tão utópico que ele não se encaixa no nosso anseio por liberdade, né? A gente pediu para sair de um relacionamento pleno com ele, e esse foi o nosso pecado, né, em Gênesis 3, porque a gente não quis um Deus de verdade, né? A gente não quis aquela projeção, a gente não quis Deus, a gente quis uma projeção de Deus nossa, em que nós somos Deus, né? Então por isso que Deus não é utópico, porque Deus não se encaixa em nossa idealização, ele é o oposto, ele é uma distopia para nós, né? Ele é aquilo que nós não queremos. Então, a partir disso, o Rafael vai trazer um pouco dos decretos e de como ele age e de como essa ação dele, né, nega aquilo que a gente idealiza. Muito bom, Davi. Show de bola. Mas vamos lá, fala mais aí, fala, Adriano. É o capítulo 3, né? Deus sonha, Adriano, Deus sonha. Não, e é engraçado o Davi ter falado sobre isso, quando ele falou de utopia e distopia, como pelo menos eu, né? É engraçado como é que a gente é mais apegado à distopia do que à utopia, né? Tanto é que, por mim, por exemplo, eu curto muito mais 1984 do que A Cidade de Deus ou Utopia do Thomas More, né? Eu acho que faz parte dessa natureza, né, pecaminosa. A gente se entreter muito mais, né, dentro dessa arte da cultura, por meio daquilo que vai dar errado, do que realmente sonhar com aquilo que vai dar certo. Acho que isso é uma tendência, né? Eu fiquei pensando sobre isso quando a gente estava falando. E agora uma pergunta, é o capítulo 3, né? Tô certo? É os decretos de Deus, né? Quem vai? Tá, beleza. Assim, só Tava falar caçando essa aqui. questão de apego, né? Eu acho que inclusive, é que às vezes a gente não vê muito como utopia, mas a gente também é muito utópico, a gente gosta muito de ficções de utopia. As histórias normalmente são baseadas numa ideia de utopia, né? De um herói que vai passar por um drama, claro, mas que sempre vai vencer no final, né? E, inclusive, quando você vai ver um pouco sobre a ideia de direitos humanos, a gente tem que saber também entender o papel importante das utopias, porque aí o conceito de direitos humanos aí foi muito fortalecido pelos romances,
né? A partir da ideia de que o outro via, por exemplo, uma pessoa de sociedade rica, que normalmente que tinha acesso aos romances, via romances e que o protagonista era o pobre e que ele passava por dilemas e que ele passava por dificuldades, ali começa a criar-se também um conceito de empatia, né? Então, por mais que a utopia negue a Deus, né? Por mais que a utopia seja algo que não vai aceitar Deus porque ele não é a nossa projeção, a utopia também é importante na sociedade para a gente viver algumas coisas menos piores, mas parece que não tem evolução, mas tem alguma coisa melhor, né, hoje em dia. O problema... Eu só acho que o problema da utopia, até com Platão, com o próprio Thomas More, com a Cidade de Deus também, que eu esqueci o nome do autor, é que por mais que tenha um governo que, pelo menos aparentemente, quando você vai ler as obras, né, ela é pautada em Deus, a impressão que dá é que a gente vai conseguir pela nossa própria força construir isso, né? É muito esse ideal maçônico, né? Que você vai se construir. Mas é basicamente isso, né? Você se constrói, você consegue, você vai chegar num nível moral e ético sozinho, sem Deus, né? Coaching é utopia. Ó, tem uma parada aqui, ó, bem legal. Tem um poema do Mário Quintana, que é Das Utopias. Ele fala assim, ó: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Então, a utopia, ela, em alguns aspectos, né, pode ser bom para buscar alguma coisa, né? É nesse sentido aí. E eu gosto mais da distopia mesmo. O Conto da Aia, gente. Leiam o Conto da Aia. Muito bom, bom mesmo. Aí as mulheres também, que a história das mulheres ali, como elas... É uma distopia que aconteceu um pouco em alguns aspectos. A Roberta botou em amo. Cara, a série é muito boa, mas o livro é sensacional mesmo. Mas é isso, né? E a gente vê... Por que a gente foi pensando em utopia? A gente foi falando sobre 1984 cada vez mais real. A gente foi pensando... Admirável Mundo Novo também, né? Bizarro. Admirável Mundo Novo é mais bizarro ainda. Vocês são muito bobos, cara. A gente foi pensando sobre sonhos, né, Davi? A gente pensou até botar Deus sonha ou Deus decreta, né? Porque já... Mas virou até um jargão em alguns aspectos sobre falar sobre soberania de Deus. Eu tinha falado até com o Rafael de perguntar se a gente era marionete, né? Porque até dentro da doutrina calvinista, muitas vezes as pessoas chutam balde e parece que é Deus assim, né? E a gente não faz nada, né? Ele anda pra gente, ele come pra ele, faz tudo pra gente. Eu tenho muito amigo pentecostal, cara. E sempre tenta pegar nessa, né? Mas, tem que explicar tudo, tu não tem uma conversa tranquila, né, cara? Tu não pode conversar tranquilamente, você tem que dar mó voltão pra explicar. É mó louco. E se você for parar pra ver a conclusão dos calvinistas, inclusive, é que é um paradoxo. Durmam com essa. Lá vem ele, começou. Vai, Rafael, começa. Senão Davi aqui, se der trela, vai começar com paradoxo já dele. A própria confissão... A própria confissão, ela é um desafio, né? Esses caras eles não instituíram, decretaram uma verdade, né? Eu acho que quem joga muito essa verdade assim, como se fosse absoluta, né? São os seguidores. Mas é certo que eles foram muito fiéis, né? Buscaram muito por isso é um dos documentos mais assim valiosos que tem na história da igreja, é a Confissão de Fé de Westminster. E a gente estava falando sobre sonhos, né, Davi? E aí, primeiro a gente pensou em sonhar, gente. Pessoal, pode falar, tá? Por favor. Gabi, Amanda, fiquem à vontade aí. O problema é que o pessoal aceita a trindade, mas não aceita a complexidade da soberania de Deus, aí apagou. E a responsabilidade humana, né? Isso aí. É isso aí. Então, assim, e Deus, aí pensando no sentido de sonhar, né? E a gente, poxa, sonho, né? Um sonho comum é frustração. A gente pode sonhar e acordar que tava sonhando, tive um sonho, ou pode sonhar almejando coisas e se frustrar mais à frente porque não conseguiu realizar, né? E também isso não quer dizer que você não possa tentar ou
Mas aí você vendo pelo lado de Deus, Deus não sonha porque ele não pode, né, se frustrar, não pode se decepcionar com aquilo que ele almeja. E a gente foi para a parte da utopia, né, em que Deus não pode ser utópico, né, em dois sentidos, né? Deus não é utópico, né, não é uma utopia, mas ele também não pode ser utópico porque ele é um Deus soberano, poderoso, né? Talvez seja um dos assuntos mais delicados que vamos tratar na Confissão de Fé de Westminster, né? O 2 foi a Trindade, mas talvez esse seja um dos mais complexos, justamente por causa da natureza pecaminosa do homem, né? Nós não podemos até enxergar, olhar e, nossa, é muito complexo isso, mas diante de um Deus tão soberano, tão poderoso, nós não podemos limitar, né, esse poder dele. E aí, o capítulo 3, ele é dividido, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, se não me engano. Isso mesmo, 7 sessões. Acho que são 8. 8? Deixa eu ver se eu passei. Aqui é 8. 4, 5, 6, 7. Eu pulei 8, são 8, isso aí. E a primeira e a segunda, eles não vou ler aqui, mas basicamente ele vai dizer que Deus ele ordena livre e inalteravelmente as coisas, tudo quanto acontece, né? Porém, é de um modo, Deus ele ordena tudo, né? Ele decreta as coisas, mas é de um modo que ele não é autor do pecado, mas nós também, não é tirado de nós a vontade de agir, né? Não é tirado da criatura a liberdade ou o livre agir. É o que acho que foi a Laila, né? Ou foi a Roberta que falou aí. Foi a Laila, né? A soberania de Deus, a responsabilidade humana, né? Vão caminhar juntos aí, né? Até botei aqui atrás. Há uma conexão entre o ato e a vontade de Deus, né? Entre a atitude humana e a vontade de Deus, que seria a soberania divina e a responsabilidade humana. Então, Deus, ele, na sua soberania, entendendo que ele é eterno e nós estamos aqui diante de um presente, né? A história é passado, presente e futuro, então ele não tem como chegar lá, ir lá no futuro, Deus foi no futuro, né? Nossa, o céu da eternidade foi no futuro do nosso tempo e descobriu algumas coisas, né? Ele é um Deus eterno. A complexidade disso é muito grande, nós somos muito pequenos, mas ele é soberano, né? A palavra vai dizer isso. Dizer que Deus colocou sonhos no nosso coração seria errado falar, já que Deus não sonha. Eu gosto muito do Rodolfo Abrantes, né? E tem uma música dele que ele fala, né? No final, né? Como Deus sonhou toda a terra cheia da sua glória. Mas tem licença poética, né? Brincadeira, tudo bem. Mas assim, eu vejo Rafa, as pessoas. eu acho que Fala aí. essa questão de sonho, hoje eu estava vendo uma pregação, né, sobre a questão lá que muitas vezes a gente quer ganhar o mundo e a gente acaba perdendo a alma, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque tem muito essa questão, né, do sonho. Não todo sonho vem de Deus, não. Nós cristãos muitas vezes temos sonhos totalmente carnais e totalmente antibíblicos, né? Então eu acho que acontece muito, e eu amo a Confissão de Agostinho, né? Porque Agostinho tem a coragem que me falta muito e falta em muitos cristãos, né? De abrir inclusive os sonhos que muitas vezes a gente sabe que são errados, né? Ele mostra isso com várias vezes na sua vida. Ele vai querendo colocar amores na frente de Deus, né? E vai sonhando tanto com aquilo que aquilo se torna um ídolo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu posso ter uma projeção de carreira, uma projeção de família, uma projeção de qualquer coisa, mas se essa projeção se torna tão forte, se torna um sonho tão grande, que eu anulo a prioridade de Deus, né? O amor supremo de Deus, isso é algo prejudicial a mim, né? Então os nossos sonhos também têm que submeter a essa soberania de Deus, que não só se dá por meio do decreto, mas se dá por meio da sua soberania em nossas vidas. Exatamente. Em níveis pequenos, a gente quer que aquele sonho seja mesmo os sonhos que Deus sonhou para a gente, né? Como ela falou aí, né? E o Rodolfo Abrantes, eu creio que ele é do Senhor, né? É uma bênção, mas ele não, é isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa fala não por um sentimento assim errado, né? A pessoa fala porque é uma forma até de falar, né? É igual quando a gente fala assim, eu adoro
adoro essa banda. O cara, adorar só a Deus. Cara, eu sei, cara. Tu acha mesmo que eu pego essa banda aí, pego um moral pra ela, taco fogo, começa O Rafael. fazer rituais? Fala, Leandro. Não, eu acho que, fazendo uma reflexão, eu acho que a maioria dos nossos sonhos estão nesse contexto aí. Nossos sonhos humanos e carnais estão nesse contexto aí que o Davi estava colocando, né? Na maioria das vezes, a gente... o que a gente almeja, o que a gente quer, isso no meu ponto de vista, tá? É muito terreno, entendeu? É muito daqui. Isso, cara, isso é legítimo no ser humano. Isso é muito legítimo. Acho que a nossa vida, né, a nossa perspectiva de vida, apesar da gente que existe a eternidade, mas a gente é muito visível, né? Acho que a gente pensa e vive muito o terreno, o que está aqui. E nossas ações também são voltadas muito mais para o físico, para o terreno, né? Para o mundo que a gente vive, para isso aqui. Nossas ações, nossas reações, acho que é a grande maioria do nosso comportamento, da nossa vida. Acho que por isso que o Jonathan Edwards orou, né? Grava nos meus olhos a eternidade, né? Olhando ali, tratando os olhos como algo, a janela da alma, né? Sabe por que eu fico pensando que se a gente tivesse... É claro que isso é uma busca. A gente busca... isso é uma busca constante e diária na nossa vida, né? Mas eu acho que... Opa! Acho que travou. Foi só pra mim? Foi arrebatado, cara. Tô te falando, a gente é um miserável pecador, cara. Nosso psicólogo aí rodou, olha. Deus levou. Não, e engraçado que ele travou aqui pra mim com a boca aberta, falando assim, olhando pro alto ainda. Meio que espiritual, né? Tipo, olhando assim. Nem pra glória. Não, já foi. Mas é isso mesmo que o Leandro falou. Bem legal. Voltou. Opa! Estranho. Mas até, enquanto ele não volta, até os sonhos... É engraçado porque até os sonhos que a gente dá uma máscara, ou uma cara espiritual, né? São carnais. Às vezes a gente fica tentando se iludir, né? Alô, vocês estão me ouvindo? Estão me As vendo? intenções não são tão espirituais assim. Opa, agora sim, Leandro. É mesmo, Adriano. É verdade. Agora sim, Leandro. Te ouvimos. Agora não, tá mudo. Fala, Deus. Fala. Dado uma travada aqui. Não, mas eu concluí, era isso mesmo. Sim, não, a gente entendeu. A gente pensou que tu tava sonhando, né? Acordou do sonho, hein? Não fui arrebatado não, ainda não tô pronto não. Só os espirituais entenderam e captaram a mensagem, varão. Eu vou ir lá cantar. Não morrerei. Canto Senhor. Show de bola, gente. É isso mesmo, Leandro. A Roberta até falou um negócio. Cara, toda hora eu confundo Roberto e Laila aí, gente. Desculpa. Mas acho que foi a Roberta, assim, que falou sobre ninguém acorda, né? Dizendo que sonhou tava conversando com Jesus e Paulo, né? É só sonho mesmo, assim, de coisas materiais, né? E Deus prometeu isso, aquilo. Então, é isso, né? Então, como eu falei, ele não... É de uma forma que não altera, né? Ele não é autor do pecado, mas também ele não interrompe a vontade da criatura, de alguma forma. E na seção 2 ele fala que não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Antes, deixa eu só ler esse Atos 2:23. Assim, é muito rápido, né? Como eu falei, a gente não vai, igual o Jonas Madureira, nós não vamos nos adentrar na floresta, né? A gente só vai sobrevoar a floresta. Vamos ver algumas árvores diferentes, mas não vamos nos adentrar na floresta. Fica para vocês isso, a dedicação em buscar cada vez mais a palavra de Deus. Atos 2:23 diz: a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos.
Então, aqui está sendo dito que, ao mesmo tempo que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vocês fizeram o quê? Prenderam, crucificaram e mataram pelas mãos de injustos. Então, a soberania de Deus está aqui, porém, é responsabilidade de vocês. Vocês prenderam, vocês mataram e crucificaram esse nosso Salvador. Há uma responsabilidade de cada um aqui, né? Pilatos lavou as mãos, mas na soberania de Deus, no plano dele, alguém ia fazer isso. Alguém ia trair Cristo, né? Mas Judas é responsável pelo ato dele. Então, Deus, ele decreta, ele entende, ele vê, né? Ele sabe. E é de um jeito que ele não é autor desse pecado, mas também não interfere na nossa vontade. Isso nós não vamos entender de uma forma, sabe? É esse o mistério, né? Nós vamos adentrar na floresta e mesmo assim ainda vai ter muita coisa que a gente vai ficar. O que a gente fala, né, Adriano? Davi, Adriana, Renata, Lu, sempre conversando, pessoal. O gostoso de Deus é isso, né? A divindade dele é isso. Ser essa complexidade que nossa fé, por ser fé, né, que faz com que confiamos nele. Olha o Jean aí. Então, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Né? Em Atos 15, 18 diz: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Provérbios 16, 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, essas duas sessões aí vão falar nesse sentido. E o maravilhoso é entender isso, né? O quanto Deus é soberano e como ele está aquém disso, porque ele é eterno, como ele está muito superior mesmo. E mesmo tendo essa superioridade, essa divindade dele, essa santidade, ele ainda se achega a nós através de Cristo, né? E nos acolhe e nos ama. Qual foi, Jean? Tá fazendo arrumando o cabelo aí? Tá tomando banho, tá bonitinho. Tem que tentar, né, mano? Isso aí. Eu só queria, antes, né, de falar, né, essa parada de Deus sonha, eu sempre tive essa ideia que Deus não pensa, Deus não tem sonho. Os sonhos e pensamentos de Cristo são ação, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, os sonhos dele são ações, porque ele não precisa sonhar, ele não precisa projetar. Ele não precisa fazer uma conta, tipo, para saber se vai dar certo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não precisa... É isso aí. Eu acho que é algo interessante que o John Piper tem um livrinho bem pequeno, né, que eu não lembro o nome agora, mas é tipo Deus escolhe as pessoas que vai salvar algo do tipo, né? E ele traz uma perspectiva que eu acredito muito, né? Ele traz uma ideia de duas vontades de Deus, né? Mas ele explica que não é como se Deus tivesse duas vontades, mas a gente tem que entender que aquilo que Deus planejou não necessariamente é aquilo que ele fez por um motivo, porque ele é justo. Ou seja, Deus planejou uma criação de seres para, a gente falou na Trindade, né, a questão do relacionamento, da dança, ele criou seres para todos participarem dessa dança felizes da vida. Ele não criou uma dança para que pessoas estivessem fora. Quem está fora dessa dança, quem se colocou para fora, não era o que ele planejou quando criou. Entretanto, por ele ser justo e por ele dar liberdade a essas pessoas para poderem fazer isso, isso acontece. A mesma coisa é aqui. Deus, está escrito na Bíblia que Deus nos entregou a nossa própria maldade, Ele nos entregou a nossa própria perversidade, o nosso próprio pecado. Por quê? Porque Ele não planejava que nós caíssemos, mas uma vez que pedimos isso, e Ele é justo para inclusive nos punir por causa disso. E aí que está o sacrifício de Cristo, né? Por sua justiça, esse mesmo Deus tem que se fazer homem e sofrer o inferno, né? Sofrer a saída dessa dança que a gente comentou, né? E isso é algo que é lindo realmente. É lindo ver que essa vontade de Deus, por mais que não seja como ele planejou, entre aspas, né? Mas mesmo assim é justa e é o melhor para nós que ele buscou, né? E sobre a questão de não entender, eu acho que o grande ponto é que nós muitas vezes cristãos
principalmente teólogos, muitas vezes nos prendemos nesses paradoxos que não tem como se resolverem e esquecemos de viver. Eu acho que tem tantas coisas importantes para se fazer e a última coisa que a gente vai conseguir resolver é algo que é irresolvível, sabe? Se a utopia é uma sociedade que é impossível de ser alcançado, esses paradoxos são impossíveis de ser resolvidos, porque é algo de uma grandeza muito superior a nós. E nós temos muitos problemas reais, problemas que realmente estão nas nossas comunidades, estão na nossa sociedade, que a gente deveria estar buscando resolver, do que estar resolvendo problemas psicológicos e teológicos que muitas vezes não têm resolução. Rapaz, só pergunta braba aí, ó. A Roberta tá largando tiro aqui, Falar igual o Granconato lá, Deus deseja que todos sejam salvos, ele sim. O livro, sim. A galera quer falar, eu acho. Fala aí. Fala, Gabi. Você tá me escutando? É o Lucas, no caso. Isso, fala aí. É porque não tá aparecendo o áudio. Agora apareceu. Tem até, como que o Davi falou, no filme As Crônicas de Nárnia, que Aslan se dá, tipo, ele morre para salvar o Edmundo. Porque ela até fala, a pedra vai se partir e essa maldição vai acabar. E ele fala, você não precisa me explicar, eu estava lá quando foi escrito, né? Que Aslan é como se fosse Deus e se entregando pela gente para quebrar uma maldição. É bem legal essa analogia que ele faz também lá, é bem da hora. Não fale sobre a magia antiga, né? Não me fale sobre a magia. Nossa. Agora tem até ele tá perdido, cara. Eu prestei pra alguém e não me devolveu até hoje. Tem que ver depois. Muito E é legal bom. que o nome do personagem a ser salvo é esse mesmo, né? Edmundo, né? É legal essa analogia, é bem clara. Essa analogia é muito... Aslan vai salvar Edmundo. Maneiro. Lembrei dos memes mesmo, cara, de verdade. Não me fale sobre... quando alguém sabe alguma coisa assim, né? A pessoa fala e aí tu bota. Não me fale sobre a magia antiga, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita. Tá bobeira, né, cara? Mas é isso, gente. Show de bola, Davi. Muito bom o comentário. O Piper, né, e o Keller, eles são caras que... A gente estava falando na EBD, né, Davi, sobre a questão de livros, né, que eu penso que tem muita coisa boa antiga, não tem que ficar fazendo. E de verdade, tem muita coisa boa antiga pra gente ler, né? Antiga, que eu falo, são escritores, reformadores. Mas esses caras aí, eles trazem uma roupagem, assim, e traz muita coisa edificante. E o Keller é sensacional, porque ele consegue fazer fininho, né, os livros. Você compra o livro dele, você lê assim. Mas é isso. Por mais que a gente tenha a confissão de fé, os reformadores antigos, a gente precisa de autores que conversem com o nosso contexto e com as filosofias de nossa época, né? O Keller, o John Piper e outras pessoas muito importantes na nossa sociedade, né, como cristãos, eles respondem a anseios atuais, né? Não tem como eu pegar Agostinho e Agostinho não vai responder todos os anseios de hoje porque a sociedade mudou. Agostinho vivia numa sociedade completamente diferente. Por exemplo, hoje a gente vê anseios de movimentos que muitas vezes são legítimos, de pedida por maior igualdade social, igualdade racial, igualdade de sexo. A gente não pode achar que em sei lá quantos séculos atrás isso estava na pauta dessas épocas. Então a gente tem que atualizar, entre aspas, a maneira que a gente aplica o evangelho. O evangelho é o mesmo, ele não muda, mas a maneira que ele vai ser aplicado sempre vai condizer com o contexto, né? Por isso que esses autores são extremamente importantes. É isso aí, muito bom. Glória a Deus. E aí, cara, e aí entra a 3 e a 4, né? Que aqui a gente vê que alguns homens e anjos, ele fala aqui, né, pelo decreto de Deus e pela manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. E na 4 diz que esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. Seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Então, aqui é o assunto, é o complexo da vida, da discussão. São os 144 mil, pô, vocês vão Jeová. Eles não sabem a verdade. São os 144 mil, é isso aí. Aqui onde eu moro tem uma moça que ela fala firmemente isso pra mim, assim, que são os 144 mil mesmo. A gente conversa e tal, mas é difícil, porque ela tá muito convicta e vem mesmo, traz um monte de texto, aí eu ouço e tal. Aí, de repente, caraca, será que vai chover hoje? Tento mudar o assunto e falar outra coisa.
Porque é complicado, está cauterizado na mente deles, esse entendimento é muito complexo. Efésios 1, 5, 6 diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim o amado. Eu gosto muito do João 10, quando ele fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. E aí ele vem trazer esse pensamento. Eu acho interessante que ele coloca predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna, né? Tipo assim, um está predestinado e o outro parece que já está certo, né? Nós não estamos condenados ao inferno, então só vamos pré-ordenar, que eu só vou, o pessoal está caindo no abismo, eu só vou tirar a venda dos olhos, né? Tá indo todo mundo pro abismo de venda nos olhos, eu só vou tirar essa venda desse daqui. E aí a complexidade disso tá no dizer que Deus é injusto, né? Em salvar uns, né? Escolher uns e outros não. E aí entra aquela questão do marionete, né, Davi? As pessoas acham, quando a gente fala essas coisas, de que fomos como marionete. Deus pegou a gente assim, ó, e fez esse esquema. Mas na seção 6 aqui, ele vai dizer que pré-ordenou meios contundentes, né, para esse fim. Ou seja, esse pessoal que está predestinado para a vida eterna, ele também pré-ordenou, né, meios para esse fim. E aí, quando eu olho aqui os cânones de Dort, nossa, passou muito rápido. Pode ler, Davi? Comentário? É que tá exatamente na parte da tela do meu notebook que não dá pra ler, mas se você clicar nos comentários, tu consegue ver. Pode crer, peraí. Tu consegue ler, Adriano? Tá aqui, ó. Mas é aquilo também, Rafael. Acredito que as pessoas entendessem o quão pecadoras são e como merecem o inferno, não pensaria que seria injusto da parte de Deus. Perfeito. É isso aí. Não vou errar, Laila. Muito bom, é isso aí mesmo. Então, é isso que eu vou ler aqui nos cânones de Dort. Isso aqui é uma defesa contra o arminianismo, né? É uma rejeição bíblica do arminianismo. Eles fizeram aqui 5 artigos de fé. E aí, na seção que fala sobre a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e como ela ocorre, tem um artigo 11 que mexeu muito comigo, porque eu acho que vocês vão pensar a mesma coisa, eu vou ler aqui, mas no momento em que eu criei em Cristo, isso é muito forte, cara. Aqui explica assim, ó, como ocorre a conversão. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina a mente deles pelo Espírito Santo. Então temos pregação e iluminação do Espírito Santo. De tal modo, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas, pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e enternece o que está duro. Ele circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Essa vontade estava morta. É muito interessante, né? Ele introduz novas qualidades na vontade. Em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E quando ele diz introduz novas qualidades na vontade, eu lembro na conversão, e como essa minha vontade eu percebi, né? E depois de um tempo, mais ainda, como ela estava morta, porque eu não buscava Deus, eu não queria Deus. Mas ele introduz novas qualidades na vontade. Essa vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma
e como uma boa árvore seja capaz de produzir frutos de boas obras. Né? Eu quis ler porque realmente me impactou muito essa passagem, né? Esse artigo aí. Porque eu não consigo ler e não entender que Deus me escolheu. É até algo que nos Porque conforta, né? Eu acho me confundo. que quando antes de eu crer que era pela graça, o cristianismo e o evangelismo era algo que era paranoico, me deixava paranoico, era algo que me dava medo, porque, cara, que eu sou responsável pela salvação de quem eu tô anunciando o evangelho. Então, a todo momento que eu tô fazendo isso de uma maneira não muito boa, ou que eu tô deixando de fazer isso, eu tô deixando pessoas irem pro inferno. Então, se tá na minha responsabilidade, a culpa é minha se as pessoas não forem salvas. Só que é exatamente isso que essa doutrina é, e por isso que a gente tem que crer num Deus soberano, porque Deus não ia deixar na nossa mão a salvação de pessoas que Ele ama, entendeu? Deus não ia deixar que o nosso esforço, a nossa falta de esforço fosse determinar quem pudesse ir ou não no inferno, né? Então, todos aqueles que vão para o céu são aqueles que Deus escolheu e que Deus tem razão para escolher. Deus é justo e nós cremos num Deus justo. Então, tudo que acontecer é o melhor, é justo. No final, a gente sabe disso. Então a gente tem que se confortar nisso, e é um conforto realmente, porque hoje é o que eu falei, a gente tem que parar e viver agora, a gente não tem que ficar pensando na complexidade disso, tem que viver e viver o Evangelho, porque vivendo o Evangelho é o meio que esse Deus soberano quis espalhar o seu Evangelho, né? Isso é a beleza do Evangelho. Ele escolheu pessoas impuras, pessoas que não têm capacidade de convencer ninguém do pecado, mas por meio delas e por meio do Espírito Santo, né, que vai nas pessoas e usando nossa boca, ele vai e alcança pessoas para salvação. Isso é maravilhoso, porque aquilo que era impossível, né, a utopia de seres libertando seres, se torna real a partir daquele que não é utópico. Exatamente, meu irmão. Glória a Deus. É o que Abraão, né, falou, né? Se tem um justo, né? Tem 5, tem 10, foi diminuindo, né? Tem 10, tem 5. Ele percebeu que não havia. E lá na frente, Cristo veio, eu sou o justo. Eu sou o justo que pode salvar esse povo. É isso aí mesmo. Glória a Deus. E a gente vê aqui, ó, no artigo... Rapidinho, Rafael, a Roberta disse que queria falar. Ai, perdão, pode falar aí, Roberto. Fala aí. Oi, gente, boa noite. Minha primeira vez aqui com vocês. Então, eu acho esses assuntos muito legais, na verdade. Eu tenho 1 ano só de convertido, 1 ano e pouco, e eu sou da igreja junto com a Laila, só que nós somos da primeira igreja batista. E lá, meio que todo mundo é arminiano, né? Que eles falam que é o B de Batista, mas assim, com nossos estudos, a gente viu que o B de Batista, ele entra no lado de arminianismo. Só que, tipo, ninguém assume esse título lá. E, assim, é muito complexo, porque quando você vai falar isso com uma pessoa, você é hostilizado, isso é fato. Ninguém aceita essa questão de, como o Paul Washer emprega, né? Que nós não somos bons, nós somos miseráveis. Então, quando o Paul Washer está pregando, ele sempre te coloca no lugar que você é, que é miserável. Então, hoje em dia, com essa teologia da prosperidade, você é muito bom. Então, isso ofende. Chegar para uma pessoa hoje e falar que ela merece o inferno, ela vai dar na tua cara, que ela vai dizer assim, impossível. Não, eu não mereço o inferno. Como é que você está falando isso para mim? E o que o Davi falou da questão do que isso tira esse peso, porque, por exemplo, eu olho para a minha vida. Eu era calvinista antes de conhecer o calvinismo, porque antes de eu me converter 1 ano atrás, eu vivo numa família onde ninguém é crente. Então, assim, a probabilidade de eu ouvir o evangelho era quase nula, porque eu sou de uma faculdade federal onde 80%, 90% é ateu. Então, assim, ninguém fala de Cristo, é um ou outro perdido. E eu vivia num mundo onde meus amigos nunca nem falaram de Cristo, ninguém nem era aquele católico nominal para dar uma disfarçada, nem isso tinha. Então, assim, era um meio onde não tinha a possibilidade nenhuma de eu ouvir falar de Cristo. Então, num belo dia, eu acordei no meio da pandemia e me deu vontade de comprar uma Bíblia. Então, eu fico pensando, ninguém falou de Cristo para mim. Cristo é o nome que... Deus, no caso, é um nome popular. Realmente, falar de Deus, você escuta assim, vai com Deus, tal. Isso a gente conhece. Mas Cristo em si, a figura de Cristo, quem Cristo é, não é muito falado. Então, a gente vê vários tipos de Jesus, né? O Jesus curandeiro, mas o Cristo da Bíblia ele não é pregado. Então, assim, eu não conhecia. Aí eu fico me perguntando, se realmente fosse nessa teoria de que a pessoa vai e ela fala e não sei o quê, eu não teria que ter me convertido, eu teria que esperar alguém vir até mim, falar de Cristo para depois eu buscá-lo. Sendo que não foi. Eu creio que o Espírito agiu em mim para eu sentir vontade de buscar a Deus. Porque quando ele agiu na minha vida, eu simplesmente comprei uma Bíblia, bati na primeira igreja que eu vi e fui. Então, assim, isso eu falei,
como que surgiu isso? Então é uma coisa, e a visão deles, né? Ah, não, é porque você ouviu Jesus falar. Não tem essa. Tipo, que fulano falou de Cristo, ou que o outro no ônibus me deu um plano. Não, eu nem queria, tipo, ir para a igreja porque eu odiava. Então, assim, eu tinha uma visão de que crente era a pior coisa que podia existir. Então, assim, eu achava que nunca ia para uma igreja. Eu falava assim, vó, Deus me perdoe, esse pessoal é doido. E como é que do nada eu acordo gostando de Cristo e achando que eu vou para uma igreja? Então, assim, eu não consigo entender muito esse pensar dessa galera de refutar o calvinismo tão, assim, veemente, se eu acho que o calvinismo é o que mais se aproxima, sabe? Então, assim, é meio, assim, uma opinião, tipo, minha, mas eu acho meio doideira. Não, legal, É legal. que, na verdade, né, a ideia, né, da graça é um confronto a nossas utopias, né? Porque nas nossas utopias, e a Juliana mencionou isso no estudo do ano passado, né, com a música do Estevão, porque ninguém é o vilão da própria história, né? Na nossa história, no nosso modo de ver o mundo, a gente sempre é herói. Eu, inclusive, gosto muito de filmes que trazem essa perspectiva, né? De você ver a mesma cena pela visão de duas pessoas, você vê como a história é diversa, né? Nenhuma história é contada realmente da mesma forma. Então, na minha história, na minha utopia, eu sou o herói e eu quero ter o poder, porque eu sou bom para isso. Né? E quando vem me dizem que a salvação não tem nenhum mérito meu, isso quebra o herói que eu sou, né? Porque aí o herói se torna Jesus. Eu me torno apenas um personagem secundário que precisa ser salvo, né? Eu me torno alguém frágil, né? Então, o ser humano, em sua utopia, nunca quer ser frágil. E por isso que Deus é maravilhoso, né? Porque ele nos mostra que na fragilidade há prazer, né? Há prazer em ser frágil, há prazer em depender de Deus. A gente não precisa desse status de eu sou soberano, não. A soberania de Deus traz a nós o prazer que ele tinha em si mesmo, né? E isso que é a beleza do Evangelho. Show de bola, é isso aí. Muito legal, Roberta. O meu comigo foi assim também, foi dentro de casa, cara, de madrugada. Falei pra minha esposa aqui, né? Falei, ó, eu quero esse Cristo aí. Eu falava, Dele. eu quero ele aí. Eu falava que ele era um bom filósofo. Eu falava, não, eu gostava de filosofia. Eu falava, não, a filosofia desse cara é boa, cara. Ele não tem igual, não. Depois de anos eu fui ver o Augusto Cury falando também, né, que Jesus é uma mente fora do normal e tal. E é verdade, ele tira o nosso. É um ser iluminado. Isso aí, de ser humilhado. Ele tira o nosso coração de pedra e dá um de carne, né? Ele realmente tira as escamas dos nossos olhos. O nosso coração ele é regenerado totalmente pelo Senhor, né, Roberto? Foi isso que aconteceu com você, com todos nós, né, os que cremos em Jesus, no sacrifício. E ele dá um novo caminho de verdade. A gente comentou, né, que eu tentava escrever alguma música da Bíblia e eu não conseguia porque eu ficava confuso, eu não entendia nada, dava raiva. E quando eu virei cristão, né, quando Cristo me chamou, eu rapidinho consegui compor alguma coisa e trazer alguma ideia, né? Porque aquilo fluía de mim. O Rodolfo Abrantes fala muito isso, né? Eu cantava o que eu vivia. Então não vou mais cantar sobre promiscuidade, sobre uma vida de droga, de prostituição. Eu vivo Cristo, ele vive em mim. Então eu vou cantar aquilo que eu vivo. E aí a gente tem esse novo coração. E quando a gente tem, por mais que a gente esteja numa igreja, né, ou alguma cultura que mostra, que dê glória para nós, que diga, não, você, né? A gente tinha, no início, né, Davi, tinha medo de morrer sonhando. Eu sonhava, tava fumando maconha. Aí eu, não, acordava, não, isso não pertence mais à minha vida, isso não, sabe, essas coisas não pertencem. Caraca, achando que, pô, se Cristo voltar, eu vou morrer sonhando. Mas era uma ignorância, mas eu ainda afirmo que era uma dependência de Deus, sabe? Porque mesmo na cegueira, nesse entendimento, eu me sentia salvo por ele, mas eu tinha esse medo. E aí, quando a gente vai se aprofundando e conhecendo a Deus, ele realmente liberta o nosso entendimento, né? Abre o nosso coração cada vez mais para entender melhor, né? É aquilo, somos fracos na fé, estamos caminhando. E o nosso papel, quando conhece isso, é fortalecer, é mostrar para as pessoas também que elas não são mais escravas do pecado. Porque quando elas querem se salvar, mesmo já estando em Cristo, achando que se vai fazer isso, vai perder a salvação, ou não, elas continuam escravas, né, do legalismo. Então,
trazer esse entendimento. Vocês são escravos de Cristo, Cristo já libertou. Então, é uma liberdade escrava do amor de Cristo. Então, nós estamos nele. É perfeito isso. Eu costumo não ficar debatendo essa questão muito, porque não dá para ser intelectual, teologicamente, quando o assunto é querendo vencer, sabe? Eu só, cara, não, mas espera aí. Você creu? Sim, então, o que você entende? Que tu era um pecador, ele te salvou, você não podia se salvar assim? Tá bom, cara. É isso, ele te salvou, você não se salvou, e a pessoa começa a ficar meio. Porque ela vem com uma enxurrada de versículos, e a Bíblia dá para trazer argumentos de que defendendo o arminianismo, ou o calvinismo, ou qualquer outra coisa, dá para defender o universalismo, né? Então, assim, nós somos do Senhor, né? E ele rasga o nosso coração de verdade. E aqui, quando. Quer falar alguma coisa, Davi? Alguém mexeu aí? Eu só ia mencionar que, inclusive, na sociedade, muitas das vezes a gente cria-se, né? Cria-se alguns vilões, algumas coisas que a gente tem que se afastar e a gente acaba se afastando sem conhecer. Eu nasci em assembleia completamente arminiana, então a minha criação foi sempre falando, não, os calvinistas são errados, os calvinistas são errados, né? Então cria-se um inimigo, né, que a gente já rejeita aquilo sem mesmo ver profundamente, né? Eu acho que isso ocorre, inclusive, no ambiente acadêmico, porque as pessoas até hoje confundem uma crítica mal feita, acho que de Kant, né? E esquecem que. Não, foi Kant não. Agora eu não lembro de quem foi. Mas teve um filósofo. Oi? Não, fala, foi mal. Que é o que cria, né, o livro, né? A história do capitalismo, né? E a origem cristã, a ética protestante e a origem do capitalismo, né? E aí as pessoas pegam aquilo que ele fala, de que o calvinismo traz uma teologia quase da prosperidade, e as pessoas compram aquela ideia. Só que Calvino nunca falou aquilo. Algum grupo calvinista falou? Falou, verdade. Alguns grupos calvinistas se afastam, mas assim, Calvino nunca falou aquilo. Calvino nunca se importou tanto com o calvinismo como alguns se importam. O importante é Cristo, né? A gente está defendendo, e eu acho que isso traz muito mais clareza para nossa fé, isso traz muita mais paz para nossa fé, né? Como a gente falou, um conforto de eu não ficar paranoico, não, eu tenho que salvar os outros, tá? A minha responsabilidade. Mas o importante é Cristo. E se a pessoa tem Cristo, eu tenho que parar de tentar evangelizar ela ao calvinismo, se não foi possível, evangelizar quem realmente precisa, né? Quem precisa de Cristo. O Olavo de Carvalho defendia também, condenando a predestinação, falando sobre teologia como se conhecesse, né, profundamente. O próprio Lutero na Escravo, você falou aí de Calvin, né, calvinistas, né, ele diz, vocês estão se chamando luteranos, eu não sou digno de ser chamado, o meu nome não é digno de ser chamado aqueles que são cristãos, né? Então por que vocês estão chamando luteranos? Então a verdade é que os seguidores destroem muita coisa boa que tem, né? Vamos lá, a Roberta comentou aqui, ó, às vezes surgem muitas dúvidas do tipo, como vou saber se eu sou salvo, já que ele escolhe independente das nossas ações. É verdade, tem isso, bate essa neura, né? Eu já me questionei, será que eu sou salvo, sabe? Mas aí, a resposta está aí, ele nos escolhe independente das nossas ações, né? E nada do que eu faça me diz que eu sou salvo, é o que ele fez, o que Cristo fez. O que me diz que eu sou salvo é crer pela fé, meu coração regenerado, e eu enxergo ele. E aí eu passo a entender, né, o quanto eu sou miserável, como você falou no início, né? Falaram no início aí, com o quanto a gente é pecador. E aí a gente se humilha diante da presença de Deus. A gente faz igual o peregrino mesmo. Larga o fardo, larga a mochila e se ajoelha aos pés da cruz. Só essa dúvida, né? Já aponta. Oi, pode falar. Não, é que eu iria falar que, tipo, a graça, querendo ou não, ela é ação e reação, né? Tipo, ela atua na gente, mas ela não vai deixar a gente ser como a gente era antes. Ela vai nos transformar completo. Então, assim, não é que nossas obras nos salvam, mas elas evidenciam a nossa salvação, né? É isso aí. Eu ia falar que somente a dúvida de se você é salvo já aponta provavelmente para o caminho de salvação, porque o ser humano não está nem um pouco preocupado se ele está salvo por esse Deus, não. Porque o ser humano não quer ser salvo, o ser humano quer se salvar, né? Então, essa ideia, pô, será que Deus me salvou? Se a gente já está se humilhando a esse ponto de pensar que alguém ou outro veio me salvar, você provavelmente já aponta a salvação. É verdade.
isso já revela que você é do Senhor. Vamos lá, a Laila falou, é aquilo que nem na época conseguiram refutar completamente tanto um quanto o outro, não vai ser a gente que vai refutar. Exatamente, a gente está aqui para crescer em Deus, crescer em Cristo, para compartilhar, para conhecer cristãos novos, né? Como a Roberta está aí, a Laila, né? E uma caminhada, é para crescer em Cristo. Mas, por exemplo, a Roberta falou que isso não anula a nossa responsabilidade. Precisamos lutar contra o pecado. Exatamente, perfeito. Nós não podemos anular isso. Já que eu sou salvo. E na verdade, né, Davi, como o Davi falou, já que eu sou salvo, então eu vou pecar, então aí já mostra já que tá complicado. Porque o cara que pergunta, será que eu sou salvo? Ele tá diligente, ele tá zelando para não errar, para não pecar. E quando ele erra, ele se culpa. E aí depois vem aquela confusão na mente, né? Isso aí, a nossa responsabilidade é ter uma vida de santidade, é viver para Deus, é glorificar o nome dele. Nós nos alegramos em glorificar ele, porque antes nós o odiávamos, mas ele nos amou primeiro, então a partir disso, recebendo esse amor e pela fé, podemos amá-lo, podemos viver para ele. O Adriano botou aqui, o autor do livro que o Davi citou é Max Weber. Até falando sobre essa questão da responsabilidade, né? Quando eu era do mundão, eu tenho até uma história de conversão muito parecida, né? Com a Roberta, com o do Rafael também. Meio atípica, né? Mas tem até um ator que eu gostava, né? Quando eu era do mundão lá, que era o Rasputin, né? O sacerdote da família russa lá. Que tem uma frase que ele fala que você só pode sentir o amor de Deus se você pecar. Você tem que pecar. Então ele se metia em um monte de pecados, orgias bizarras, assim. Porque ele achava que quanto mais ele pecasse, ele ensinava isso, né? Quanto mais você peca, mais você pode sentir a graça de Deus, né? A loucura. Agora eu lembrei você falando sobre responsabilidade. Meio nada a ver, assim, abre parênteses e fui embora. Mas, tranquilo. Fala aí, gente. Janina. Boa noite. Tiagão, ó a voz do locutor aí, ó. E voltando, falando sobre... Rapidinho, é porque todo mundo tá com nome de mulher, aí vem umas vozes grossas, vem uns namorados, aí tá um bug na cabeça. Essa questão da responsabilidade, o livro do John Piper fala, né? A responsabilidade dos santos. Então, realmente, não tem esse negócio de que eu sou salvo e vou viver a vida, a moda Bangu, de qualquer forma, que eu já sou salvo mesmo. Então, não é dessa forma que funciona, né? Então, temos realmente a responsabilidade de nos mantermos, né, na posição, né, naquilo que Deus ele nos chamou, né? Então, é dessa forma que funciona. Exatamente, Tiagão. Paz, meu irmão. É aquilo, né? O Antônio Carlos Costa, ele fala, né, que quando ele estava apaixonado por uma garota e eles terminavam, né, ele falava, putz, isso aquilo só se resolvia quando ele se apaixonava por outra garota, né? E essa é a ideia. Nós, apegados ao pecado, a gente só pode deixar o pecado quando a gente se apaixona, a gente tem um amor verdadeiro por Deus. E não condiz com o amor verdadeiro com Deus, que é muito superior a qualquer coisa que a gente tinha antes, a gente voltar atrás, né? Então não faz sentido, se você amar a Deus, você continuar pecando sem nenhuma responsabilidade, né? O que ele fala, uma vez dando uma palestra para um grupo de policiais, ele perguntou, vocês têm mais medo de errar contra a lei ou errar contra seus filhos? De ter seus filhos o odiando, perdendo o amor por vocês? E todos os policiais concordaram. Errar para os meus filhos a esse ponto seria muito pior. Porque aquilo que a gente ama, a gente não tem que ter uma relação de responsabilidade de listinha de pecados, não. A gente tem que ter uma relação de amor. Eu pecando, eu estou magoando aquela pessoa. Eu pecando, eu estou mostrando ingratidão a esse Deus que tanto me ama, né? Então, o verdadeiro cristão, aquele que é realmente impactado pela mensagem, se humilha e ama esse Deus, ele não faz sentido, não condiz com a vida dele continuar pecando sem responsabilidade, né? Lembrei da série Você, né? O Joey. O Joey, ele fica nessa vibe aí que o Davi falou, conhecendo pessoas e tal, para não ficar falando muito. Aí, de repente, ele conhece a Love, né? Agora sim, ele conheceu a Love, acabou. Mas não foi igual a gente, não, conhecendo a Deus, não. Vamos lá, a Lara falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles só ficaram com essa parte. Rasputin a prova.
Até porque sabemos que o pecado ofende a Deus. É isso aí. Isso aí. O pecado ofende a Deus, né? E, na verdade, quando a gente crê em Cristo, ele revela, né? Eu costumo falar isso, a terrível presença dele, ele revela quem ele é, sabe? Ele. E aí a gente, nossa, tira a sandália dos pés, sabe? Eu tô diante de um ser santo, eu sou miserável. E aí a gente vê os nossos pecados, porque ele traz à luz, e ele revela o quanto ele odeia o pecado, né? E aí, a partir disso, não, o que eu estou fazendo? Aí o arrependimento vem, o que eu estou fazendo? Esse Deus se revelou para mim, trouxe à luz o meu pecado, e ele está mostrando que odeia o pecado, mas ele é um salvador, e ele me acolhe, ele me justificou. E aí eu tenho esse entendimento, né? Eu tenho uma dúvida, eu tenho muitas também. Mas fala aí, né, mano? Rafa, eu tenho uma dúvida assim, que eu sempre, acho que foi até de um Piper que falou sobre isso, que eu, por exemplo, essa questão de, eu pequei aqui agora, vamos supor que eu tenho um pecado aqui, eu sou salvo, eu sei que Deus me ama, tal, e eu luto contra o pecado, mas, por exemplo, até que ponto vai isso? Porque eu creio também que chega uma hora que tem que ter um arrependimento genuíno. Então, por exemplo, você se arrepende hoje, no dia seguinte você comete o mesmo pecado, e no outro dia o mesmo pecado, e continua aquele ciclo vicioso. Então, você sabe que está errando, mas você não gera um arrependimento genuíno. Então, então, o que acontece? Parece que você peca, mas você pede desculpa, mas aquilo ali não gerou nenhum impacto no seu coração. Na verdade, você não se arrependeu. Você continua fazendo aquilo ali. Então, isso eu também fico preocupada, porque às vezes a gente pensa em associar que, eu vou ali pedir perdão para Deus, ele vai me desculpar, mas não tem aquele arrependimento verdadeiro. Se não tem arrependimento, na minha concepção, verdadeiro, você não se arrependeu. Se você não se arrependeu do pecado, você vive de boa no pecado, então aquilo ali não te ofende. Então, assim, até que ponto? Eu sempre tenho essa dúvida, eu falo, cara, será que eu estou arrependida mesmo? Eu fico me questionando, Roberto, será que você realmente não quer mais fazer isso? Então, na primeira oportunidade você faz? Então, assim, eu fico um pouco preocupada com essas dúvidas, sabe? Uhum. Existe os pecados de estimação, né, que o pessoal fala, né? É uma caminhada difícil, né? Então, assim, de verdade, existem pessoas que estão ali, né, e fazendo isso, e não cabe, a gente não tem como dizer se é salvo ou não, né? Mas tem esse receio. Esse receio, ele não aponta para um arrependimento, ele aponta para um sentimento de culpa, mas, né, logo na próxima já vai fazer. A questão é que nós vamos cometer pecados, né, acidental, né, vamos dizer assim. A gente vai atuar na humanidade e vamos errar. Eu estou respirando, estou pecando, mas eu não posso de verdade, eu tenho que me atentar a isso, né, de não alimentar isso. Poxa, eu estou indo para Deus, peraí. Só que tem um porém, tem algumas áreas também na nossa vida que são difíceis de largar, né? Uma caminhada. Quando eu me converti, foi muito fácil largar as drogas. Eu senti nojo. Deus fez eu sentir nojo. Mas eu tinha amigos que se converteram, graças a Deus, né, do mesmo povão lá, né, Adriano, da gente. Mas o Adriano não era doidão assim, não, calma. Eu era dos góticos, era o pessoal dos góticos. Teve pessoal que teve que passar por um processo de dependência química, né, de ajuda e tudo mais. E para mim, como eu falo sempre, o mais difícil foi amar meu próximo, né? Quando eu larguei as drogas, mas quando eu vi lá na Bíblia, ama teu próximo e tal, eu falei, não, eu odeio as pessoas, como é que eu vou amar? Eu não tenho amor. Eu fui sincero com a minha esposa, pedi ajuda, né, porque ela já era convertida antes de mim. Então, assim, tem áreas, né, e até o Leandro pode falar bem, né, a questão da psicologia, né, há áreas que são delicadas na nossa vida, né, você mesmo caminhando, você, por exemplo, tem a área da homossexualidade, né, as pessoas não gostam muito de falar isso, mas é um caminho difícil, né, até por causa do preconceito e das acusações e tal, né, eu falo muito da minha esposa, que a gente acabou virando um amigo meu, colega também, que é amigo que era homossexual, né, que
e ele se converteu, veio a Cristo, né? E as pessoas na igreja impondo nele que ele tinha que largar isso, que ele tinha que conhecer uma menina, né? Namorar e tal. E minha esposa falou para ele o contrário, ela falou, namora Cristo, né? Busca o Senhor. Você vai passar, você vai desejar, você vai querer, sentimento vai vir, mas namora o Senhor, busca o Senhor. Não tenta colocar no lugar de uma coisa uma outra coisa. Coloca o Senhor, que ele te chamou. Fala aí, né? Pode falar. Essa parada eu penso muito assim, porque eu já tive amigos meus que acabaram se convertendo por conta de um julgamento absurdo. Eles voltaram, né, eram homossexuais e conseguiram, assim, estavam lutando contra, e por conta da igreja muitas vezes olhar estranho ou colocar, tipo, graus no pecado, tipo assim, como se ele é homossexual, então ele tem um pecado maior que o meu, mas a pessoa é adúltera, a pessoa enfim, tem 1 bilhão de erros ali atrás, e julga o pecado do outro como se fosse pior do que o dela. E eu tenho 2 amigos que são homossexuais hoje, que na época estavam lutando contra, e por conta dessa forma da igreja olhar essas coisas, como botar degraus no pecado, né? Tipo, esse pecado é pior que o meu, então esse aqui eu vou abominar, mas o que eu faço não é. Então, tipo assim, sério, isso me incomoda muito, e é exatamente isso, a gente tentar fortalecer essa pessoa para também saber que ali na igreja ela vai ter julgamento, assim como eu vou ter julgamento, assim como todo mundo vai ter problema, porque ali não são pessoas perfeitas, né? A menina falou que a igreja só tem pessoa ruim. Não deixa de ser verdade. São pessoas, é um reflexo da sociedade. Assim, Rafael, eu acho que muito disso que o Jean falou, eu até ontem tinha visto um relato muito, que assim, que acaba mexendo muito com a gente, quem ouve, né, de um cristão que acabou nessa semana, né, se expondo com uma pessoa homoafetiva, né, e que você vê, né, no relato dele, que é até um milagre ele ainda estar numa comunidade, porque eu vejo muito, cara, que Cristo que transparece de uma comunidade que tem tanto preconceito, né? Como eu vou querer um Cristo que se demonstra para mim como um preconceito, né? E até por isso, graças a Deus, que a salvação não vem de nós, porque realmente tem muita comunidade, grande parte de nossas comunidades, o Cristo que está sendo pregado é um Cristo bem difícil de se comparar com o Cristo verdadeiro, né? E sobre a questão de lutar contra o pecado, eu vejo que tem muito um ponto. Às vezes a gente esquece que Deus também nos dá meios não tão sobrenaturais de lidar com isso, né? O Rafael mencionou, né? Ele fala com a Arlete. É muito importante a gente confessar pecados, né? Talvez por um anticatolicismo, o pastor tem falado muito disso, a gente cria um anticatolicismo, e essa ideia de confissão muitas vezes está ligada a você ir lá no padre, confessar tudo, mas não, essa confissão tem que acontecer nas comunidades cristãs. A gente tem que ter, não precisa ser exatamente pastor, mas pode ser um amigo seu, um irmão de fé mais maduro, principalmente, né? E você confessar seus pecados, que isso é importante. E muitas das vezes o que nos impede de fazer isso é o ego, sabe? É outro pecado que a gente tem. Porque no medo de desmontar o herói que a gente quer passar a ser, né? Essa pessoa perfeita, essa pessoa moral que a gente quer passar a ser, a gente não quer confessar pecados. Porque isso destrói uma imagem, né? Destrói esse castelo que a gente cria sobre nós, né? E muitas das vezes a gente perde a oportunidade de lutar contra os pecados da melhor maneira. Porque é muito mais difícil você lutar sozinho. Deus fala para Adão, né? Eu vou criar Eva porque eu não quero que você esteja sozinho. Ele já quis essa vida em comunidade, né? É uma dança, como a gente falou no último estudo, né? Todo mundo participando, né? Então a gente tem que também saber lidar com o nosso ego e confessar pecados, porque isso é fundamental na luta contra pecados, que a gente acaba caindo de maneira mais gradual, né? De maneira mais, assim, frequente. O problema também... Ai, foi mal. Não, pode falar. Eu falo muito. Não. Não, o problema também da gente é que às vezes a gente não vê uma gravidade do pecado, né? Tipo assim, às vezes a gente olha para um pecado e a gente fala assim, mas não é tanto, né? A gente ameniza o pecado, assim, de certa forma. Então, assim, eu vejo que isso também é um dos problemas também, de a gente acabar não olhando todos os pecados com uma alta gravidade, né? Tem até um vídeo do John Piper que ele fala, né, que a gente tem que se imaginar como se, toda vez que a gente pega, como se a gente estivesse apunhalando uma faca nas costas de Cristo. Então, assim, é isso que a gente tem que ver no pecado, porque se a gente não olha pela gravidade que ele é, de fato, de que isso ofende a santidade de Deus, a gente vai continuar pecando, a gente vai continuar tendo esses pecados de estimação. Exatamente. Eu só ia
Porque Fala. aqui onde eu moro, tem uma... Eu fiz parte de uma igreja que era super moderninha, né? E sempre teve dificuldade para aceitar os homossexuais que se aproximavam da igreja. Embora o discurso no púlpito fosse de uma igreja super moderna, super aberta, a referência do bairro, a melhor igreja do bairro. E o lugar onde eu vi maior aceitação desse pecado do homossexualismo foi dentro de uma igreja Assembleia de Deus, que também tem aqui, né? Que é um exemplo que deveria ser imitado, porque eles receberam 2 homossexuais que se converteram com dificuldades tremendas para se livrar do homossexualismo, né, como pecado. E eles são recebidos e abraçados na igreja, entendendo todas as dificuldades que eles têm. E não é restrito a eles os ministérios e o trabalho dentro da igreja, né? Porque às vezes também tem isso, né? Porque a gente aceita, mas você vai ficar aí no banco. Você não vai trabalhar, né? Como se o diácono ou o presbítero não tivesse outros pecados também, né? Você relega como se fosse um pecado separado, né? Um pecado de impureza ali que ele não vai poder trabalhar na obra do Senhor. E eles fazem tudo, né? Tipo, um é professor de escola dominical, o outro prega, mas eles estão tendo essa batalha, né? Contra o pecado também. Entendem como um pecado sendo mais um pecado. E é isso, né? Afinal de contas, né? Qual é a pessoa que pregou aqui que nunca mentiu, que nunca pecou, né? Não, um professor de escola bíblica pode estar adulterando e a gente nem sabe. E ele está lá dando uma aula bíblica. A questão... Isso, escola dominical, meu Deus do céu, quanto pecado eu cometi. Então, eu acho que a nossa maneira de agir, a gente tem que sempre olhar para Cristo, né? E eu tento fazer uma correlação com o que acontecia muito com os cobradores de impostos na época de Cristo. A gente vê isso durante todo o Evangelho, né? Que os cobradores de impostos eram vistos, né, como esses pecadores, mais pecadores do que os outros, né? Os fariseus eram hipócritas porque eles colocavam todos os outros como pecadores e eles, como lá em cima, sendo que Jesus falava, vocês estão piores que eles, né? E quando Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, visto como alguém imoral, quer dizer, naquela sociedade, né, o que Cristo faz é comer com ele, né? Cristo a todo momento estava com pecadores. Ele era, inclusive, xingado por isso, né? Ele era chamado de amigo dos pecadores, ele era pecador por causa disso, era um bêbado porque ele andava com gente que se embebedava. Comelão. Exato. E muitas das vezes eu vejo um discurso, não, mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser visto com essas pessoas, pra não associarem. A gente não tem que ter medo de associar a nossa imagem, porque a gente tem que ter amor. A imagem tanto faz, o importante é o evangelho. Tá, tanto faz até certo ponto, né? Mas a imagem nesse sentido de andar com pecadores, cara, é isso que a gente tem que fazer. Foi isso que Cristo fez, sabe? Quem sou eu para agir de modo diferente? Né? Então, falta empatia, falta combater esse preconceito, falta ter coragem para também tratar desse preconceito, né? Muitas vezes as pessoas não querem admitir que há esse preconceito em suas comunidades, né? Pessoas que acham normal o discurso de não, eu não consigo ver esse pecado, mas você consegue ver todos os outros, né? Você consegue ver um cara bêbado na rua, você consegue ver um cara brigando com o outro na televisão, você consegue ver várias coisas, mas esse pecado eu não consigo ver. Eu acho que o problema não está no pecado exatamente. Claro, ele é problemático, mas o problema de não saber lidar está contigo, né? A gente tem que saber lidar com o pecado com empatia com a pessoa, combater o pecado e amor, né? Não há como lidar com o pecado de alguém sem amor. E o que acontece nas comunidades é o oposto, né? Como o Adriano falou. Você fala que está aceitando a pessoa, mas você não dá a oportunidade da pessoa ser como qualquer outro membro, né? É um membro com um asterisco, né? Ele é homossexual. Né? Isso não pode acontecer. Não toque certos assuntos perto dele. Exato. Não se aproxima muito dele. Homem, não aproxima dele porque ele pode dar acima de você. É o legalismo, né? Você toca, você se torna impuro. Eu gosto. Na verdade, é que a gente toca e tem que se tornar puro, né? É louco isso. Eu gosto da forma como a igreja da gente, né? A nossa igreja escolhe, né? Os diáconos e presbíteros, a questão da eleição, justamente por causa disso. Porque a igreja, ela vê, né? É claro. Gente, é claro, ninguém vê, ninguém é onisciente, né? Onipresente, onipotente, Adriana. Mas a igreja, ela vê o posicionamento, pelo menos ali na igreja, vê o testemunho, né? Então, a partir disso, a igreja elege alguém para diácono, alguém para presbítero, né? Dependendo da igreja, aí tem outros títulos, obreiro, auxiliar, alguma coisa assim. Então, um traficante convertido, um homossexual convertido, se a sua vida for mudada, né, você vê uma vida mudada, porque o evangelho faz isso, transforma o pecador, ele tem todo... Qual o problema de exercer um diaconato, uma liderança, né? A vida dele está transformada. E se a gente
rotular somente a homossexualidade, não pode. A gente vê aí muitos casos de pedofilia, né, em muitas igrejas, muitos casos de adultério, né, dentro da liderança. Então, o pecado, né, no coração do homem, ele é na área que ele deseja, na área que ele mais atua. Então, eu não tenho que olhar um homossexual. É difícil, né? Por exemplo, eu ainda falei, eu acho mais complexo, né, Davi? Quando a gente falou lá a questão do pedófilo, entendeu? Alguém que foi o filme Lenhador, depois se vocês quiserem ver o Lenhador, o Kevin Bacon, você ali vê um pedófilo ali saindo da cadeia, né, ele querendo entrar na sociedade. É claro, ele não é um cristão, mas ele está querendo mudar a vida dele, e é muito difícil. Ele conhece uma menina, ele lida com aquela menina, ele tentando lidar com ela sem... E aí ele tem outro pedófilo na história, que ele tem raiva do que o pedófilo faz. E imagina um pedófilo dentro da igreja, né? E como seria difícil para os pais, para nós, né, lidar com isso. Também não podemos também ser hipócritas e falar, vai ser tranquilo, vou deixar meu filho com ele, né? Seríamos dificuldade, assim como os apóstolos tiveram com Paulo, cara. Todo mundo teve dificuldade com Paulo, um assassino de cristão. Mandar com esse cara não, mano, tá maluco? Então a gente não tem que rotular o pecado, a gente tem que abraçar o pecador convertido, vindo assim, abraçar o pecador também, pregar o evangelho, e seguir confiando e orando, né, que ele vai ter mudança na vida dele, que Deus vai transformar. Quem somos nós, né? E justamente os decretos dele, a vontade de Deus está sendo feita dentro disso. Então a gente não pode ser legalista e centralizador, sabe? No sentido de, não, pode, pensando, caraca, eu sou presbítero da igreja, a igreja... Não, eu confio em Deus, eu exerço a minha função, eu faço aquilo que é correto, né, diante de Deus, mas eu confio em Deus também, que ele está fazendo a vontade dele, né? E a gente tem que fazer o que é certo também, é claro. Aquilo, cara, as nossas convicções, nós podemos ter nossas convicções e não agredir o outro, sabe? Eu falo muito que eu e minha esposa, a gente vai em festas de amigos que são homossexuais, pessoal do candomblé, sabe, da umbanda, espírita, budista, e a gente tem relacionamento e nossas convicções são bem expostas tranquilamente, sabe? Eles vão dizer, o que você pensa? Eu falo, cara, é isso e tal, né? Mas eu te amo e tudo mais, é minha convicção e tal. E por falar tranquilamente, sabe, sem querer impor nada, tipo, é isso aí, cara, sou eu. Todo mundo tem convicção, tipo, convicções bobas, as pessoas se posicionam. Não, eu tô torcendo pro fulano no Big Brother, e você, eu tô torcendo pro fulano aqui, discute, e é isso mesmo, e fica com a posição. Eu não vou ter uma convicção e um posicionamento diante de um Deus que me salvou, eu vou ter sim, mas eu não preciso agredir, eu não preciso ofender as pessoas, né? A Laila botou assim, muitas das vezes a gente esquece que se não fosse a graça, a gente seria igual a essas pessoas. O que diferencia uma pessoa do mundo e de um cristão é a graça de Deus. Perfeito, isso aí. Roberta botou, precisamos entender também que todo pecado gera consequência. E, infelizmente, algumas são bem pesadas. Isso aí. Hein, Rafa? Oi? O que eu ia falar era, felizmente, que algumas são bem pesadas, que é para a pessoa nunca mais pensar em fazer isso na vida, né? E entender ali na dor. É por isso a vara da correção. A vara da correção é justamente isso. É igual a gente... Ela tá aqui querendo te ver, aí ela tá boba aqui, assistindo o estudo, ó. A menininha de 8 anos que tá aqui com a gente. É tipo aquela parada da dor de dente. Tá ali, você sabe que tem uma cárie, mas não vai no dentista. Aí quando dói... Aí você corre pro dentista, você ama o dentista, você, pelo amor de Deus, dentista, tira essa cara, tá doendo, eu vou vir todo dia aqui, eu te amo e pronto. É assim, é quando dói é que a gente aprende. Né? Olha ela aí. Pessoal, pode falar aí, a Janaína. O Thiago ia falar alguma coisa aí, não sei. Eu me perdi um pouquinho, porque eu acho que, se eu não me engano, acho que foi a Roberta que falou sobre a questão, né, do pecado, que a gente aponta, que a gente, né, olha, né,
sobre a questão do pecado. Eu acho, assim, eu entendi que sobre nós, né? Que ela falou sobre nós. Aí acabou que a gente foi sendo falado e acabou jogando, tipo assim, para terceiros, né? Então, assim, aí acabou, foi indo lá para frente, mas aí a gente mesmo, tipo assim, porque eu acho que, se eu não me engano, porque foi falando, eu acabei esquecendo o que ela falou. Mas o que eu entendi. Aí perdi o fim da meada aqui. Né? A gente, Mas no nosso nós pecado, vimos vai aqui. jogando pro terceiro, né? Aqui mesmo. Em nosso pecado, a gente vai jogando pro terceiro, que é mais fácil. Que ela falou alguma coisa, agora eu não lembro muito bem, porque foi. Ela tinha falado sobre a questão de que muitas das vezes é difícil a gente sabe que tem a graça, que a gente erra, mas como lidar com pecados recorrentes, né? E eu acho que isso é muito difícil. Isso, é isso aí mesmo, essa parada aí mesmo. Aí o que acontece? Aí tem aqui em 1 Coríntios 6,18, Paulo, né, falando sobre a imoralidade, né? Ele fala aqui da imoralidade sexual, né? Mas só que isso é um assunto, não é um assunto, ele fala aqui especificamente da imoralidade sexual, mas se a gente abrir um leque, a imoralidade ela pode ser, tipo assim, ontem eu ouvi uma pregação, é isso mesmo que eu ia falar, né? Depois que ela falou isso, comentou isso, que ontem eu ouvi uma pregação falando sobre esse texto, né? Que Paulo fala da imoralidade sexual, mas só que ele ampliou, abriu um leque, dizendo que a imoralidade, né, ela pode, desde uma coisa simples até esse ato, né? De um exemplo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se preparar, né, para os momentos de dificuldades. Por exemplo, no trabalho, eu chego no trabalho, eu tenho um chefe que me azucrina. Então, o meu chefe é ímpio e eu sou um cristão. Então, eu tenho que estar preparado para ele nesse momento, porque eu sou um cristão, ele não entende a espiritualidade, eu entendo, eu sei que é algo espiritual, então eu tenho que estar preparado para aquilo. Assim, da mesma forma, é o pecado. Então eu tenho que... Aí Paulo vem dizendo aqui, 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade sexual. Então, assim, ele está falando da imoralidade sexual. Da mesma forma, o nosso pecado, aquele pecado, como o Rafael mesmo disse, que nós temos como o pecado de estimação, né, que muitos dizem, a gente tem que procurar fugir. Fugir, como o Paulo está dizendo aqui, fugir. Se eu tenho um chefe que, caraca, ele me azucrina, então eu tenho que preparar minha mente, o meu coração, porque, tipo assim, eu tenho que entender que ele é um ímpio. É um exemplo que eu estou dando, mas existem vários outros tipos de imoralidades. Tá entendendo? Então, assim, esse é um exemplo. Tá? Então, assim, é uma forma de entender que, tipo, não, pô, eu tenho esse pecadinho de estimação. Então eu tenho que lutar, eu tenho que fugir. Pô, se aquilo chama a minha atenção, se aquilo faz com que eu, né, vá pecar contra o meu Deus, que eu vá errar contra aquele que se entregou por mim, então eu devo fugir. A própria palavra de Deus, ela diz, né, que nós devemos fugir da aparência, né, nem do mal, né, nem do mal, é a aparência do mal. Então é dessa forma que a gente tem que viver. Assim, não inferior, acredito que felizmente, né, a gente tem que viver dessa forma, porque é uma forma de nós nos mantermos, né, puros para Deus, né, independente dos nossos pecados. Nós somos pecadores, né, nós vamos ser transformados, né, eu fico aguardando, esperando, às vezes nas minhas orações eu falo assim, eu não vejo a hora desse dia chegar, porque eu estou cansado de lutar contra o pecado. Tá entendendo? De ser totalmente transformado e acabou, não ter mais, entendeu? Amém. Todos os dias isso. E a gente, como dizem, matando um leão a cada dia, né? Ou vários, ou mais de um. Dinossauro Rex. E às vezes não luta pelo leão, né? Às vezes a gente ganha e a gente perde. É verdade. Ou então matar um rato mesmo, que é a minha carne. Eu acho que até o importante, inclusive, é conciliar, né? Voltando, né, a essa complexidade que é a soberania de Deus, é conciliar, né, essa nossa disposição de todos os dias de lutar contra o pecado e essa dependência de Deus, né? Porque realmente é essa experiência própria. Muitas das vezes eu sabia qual pecado eu tinha e eu buscava lutar isso, mas quando eu não colocava Deus
e como aquele que me daria forças para isso, eu não via resultados positivos nisso, né? Porque quando eu confio em mim para lutar contra o pecado, eu vou perder, porque o pecado é mais forte do que eu. Mas quando eu confio em Cristo, né, para lutar por mim, ele já venceu o pecado, né? Então tem isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que lutar com o pecado, essa luta tem que ser dependente de Deus, né? E isso é complicado, porque muitas das vezes o nosso anseio é ser o herói, né? Voltando para aquela ideia de ser o herói, nosso anseio é eu derrotei tal coisa. Mas nenhum cristão realmente consegue derrotar alguma coisa. É Deus que derrota por ele, né? E por isso que é a beleza também do Evangelho. Ao mesmo tempo que mata essa nossa expectativa de ser o herói, ele nos dá real força para vencer, porque sem ele a gente não venceria. Show. Pessoal, agora 10 horas. Eu só vou concluir aqui a última sessão. A gente falamos sobre todas elas, tá? Teve uma sessão que eu não li, mas a gente falou sobre ela. E isso que é legal, né? Bem legal isso. A última sessão, ela fala o seguinte, ó. Assim a todos os que sinceramente falam sobre a doutrina, né? Sobre os decretos de Deus. Assim a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade diligente e abundante consolação. Então, estamos diante de uma doutrina que há muitos debates, há muita discussão, há ódio, há muito ódio envolvido por irmãos, né? Brigas e contendas, sabe? Por causa de uma... Se você Eu e Davi, toda hora. Ó, em Lucas 10:20 fala assim, ó, acerca dos poderes, né? Os espíritos de vos submeterem, né? Ele fala assim, ó, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, em relação a essa doutrina, é o que diz aqui no final, na sessão, nós não temos que ter, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem. É muito mais profundo aqui do que saber sobre uma doutrina de predestinação. Aqui estava falando sobre a questão de submissão de espíritos, de demônios, sabe? Então, não se alegre porque você pode expulsar um demônio, mas sim porque o teu nome está rolado nos céus. Então, não devemos nos alegrar ou contar vitória ou querer vencer o outro, sabe? De forma arrogante e soberba, porque eu sei sobre a predestinação e sei todos os versículos e o que puder falar. Mas nos alegramos porque fomos salvos e somos do Senhor e podemos desfrutar da presença dele. No artigo 14 dos Cânones de Dort, na parte da divina eleição e reprovação, ele fala assim, como a eleição deve ser ensinada. Ela deve ser ensinada com espírito de discrição, de modo reverente e santo, sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo, para a glória do santo nome de Deus e consolação vivificante do seu povo. Sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo. Meus irmãos, não saberemos todas as coisas. Não somos donos da verdade. Há coisas em Deus complexas que não vamos entender de verdade. Mas eu entendo pela palavra de que ele é soberano e seus decretos vão ser cumpridos. Sua vontade será feita. E não há quem possa frustrar seus planos, né? Ou derrotar sua vontade, né? Por isso que com uma palavra só ele vai destruir. Basta uma palavra dele, né? Ele não vai ser igual Megiddo lá, o filme, não vai ser guerra de demônios e anjos. Basta uma palavra e ele vai destruir todas as coisas, né? Então, é com esse entendimento e com um desejo de aprender mais que devemos terminar hoje. Entendendo que os decretos de Deus estão aí e estamos para cumprir as boas obras dele, como está em Efésios 2:10. As obras que ele mesmo preparou estão diante dele. Amém? Roberta falou, as coisas encobertas pertencem a Deus. Exato. O próprio Calvino, né, já que a gente está falando tanto de algo que é ligado a ele, né, nas institutas, né, na segunda instituta, né, dessas edições que separam elas, ele diz a seguinte frase, eu li essa semana: a inteligência da fé consiste mais em uma certeza do que uma compreensão, né? E é isso. A fé, ela não é algo que a gente vai entender Deus, mas a gente vai ter a certeza de que aquilo é verdade, de que a predestinação é verdade, de que a graça é verdadeira, e por mais que eu não compreenda, eu tenho certeza disso e eu descanso nisso. Porque se ele é justo, se eu tenho a certeza de que ele é justo, se ele é bom e eu tenho a certeza que ele é bom, e se ele me ama e eu tenho a certeza que ele me ama, isso já me dá paz suficiente para viver
e apresentar esse Cristo a outros, para que outros tenham essa certeza por meio do agir dele. Amém. Show de bola, Davi. Davi, digita aqui essa frase. Digita aí, Davi, pela veia. Show de bola. Ó, sobre a questão dos pecados, depois escuta uma pregação do Josemar Bessa, Pecados Resistentes é o nome. Dá raiva, mas escuta. Depois você vai ser Pecados Resistentes, Josemar Bessa. Vamos orar. Amém? Agradecendo. Já ouvi, professor. Tô brincando. A Alete já ouviu essa pregação. Essa pregação deixou a gente aí muito doido aí, Arlete. A Arlete é minha esposa, pra quem não conhece aí, ó. Minha dona. Ai, eu sou a gata Já? dele. Tu tá aí, mano? Eu? Ó, tu sei. Mano, ora aí pra gente. Ora com a gente, né? Pra encerrar. Eu, Thiago? Tá falando? Isso. Tu mesmo, profeta, voz de trovão. É que tu falou Arthur, Rafael. Não, é porque tu falou, tu respondeu sim. Tá bom.